Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez glorificando o Senhor, porque é a quinta edição dos vídeos que eu tenho produzido falando da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus acima de tudo e agradeço a todos aqueles que me acompanham e aqueles ainda que hão de acompanhar. E hoje a palavra ela fala de transformação. O Senhor está te chamando para mudar de vida. Mesmo que você acha que é impossível, para o Senhor é possível. Mas desde já eu peço que dê a sua curtida e segue, para que possa ter mais conteúdos como esse, falando da palavra de Deus. Pois bem, a palavra hoje que nós traremos, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao versículo 32. Pois bem, a palavra fala de um homem, um servo de Deus, nome dele Jacó, e esse servo ele tinha que passar num val de Jaboque. E este local, ele tinha que atravessar este local. E ele ali levou sua família, levou ali filhos, animais, todos aqueles que trabalhavam com ele, para passar para outra banda. Só que ele disse para a família ir na frente, levando todas as coisas, que ele passaria por último. E aí então, surpreendentemente, no Val de Jaboque, ele teve uma surpresa. Apareceu para ele ali um anjo. Esse anjo, na verdade, era Jesus. Porque isso aí é conhecido no Velho Testamento como teofonia. Toda vez que menciona um anjo que é tipo de Jesus, com todas as aparências específicas de Jesus. Então, na verdade, quem apareceu para ele ali foi Jesus. E aí, então, a palavra fala que ele começou a travar uma batalha ali com aquele anjo e aquilo estava virando, amanhecendo e nada da batalha acabar. E aí, então, o anjo ali disse para ele, olha, você vai ter que me liberar porque já está chegando a alva do dia. E aí, então, como a luta ali se estendia, aí aquele anjo então tocou na sua juntura da coxa, onde que deslocou, e assim ele soltou o anjo. E aí então o anjo então fez uma pergunta para ele. E a pergunta era, qual o seu nome? E ele disse, Jacó. E aí então o anjo disse para ele, olha, a partir de hoje não se chamará Jacó, mas se chamará Israel, um pai de grande nação. Mas a princípio, por que aconteceu essa situação com aquele homem, com Jacó? Pois bem, vocês se lembram do nascimento dele? Ele tinha um irmão, né? Um irmão gêmeo, chamava Esaú. A palavra fala que primeiro nasceu Esaú e Jacó nasceu com a sua mão agarrada no calcanhar do seu irmão. E o nome de Jacó significa suplantador enganador. É isso mesmo. O nome dele era isso. E aí então, houve um momento em que seu irmão era caçador, ele era mais caseiro, e aí seu irmão ali vivia de caça, de trazer animais, e ele mexia mais com plantações perto de casa. E aí então a palavra fala que ele tinha feito um guisado de lentilhas, e ali então seu irmão, vendo aquilo cansado, queria alimentar daquele guisado, aquele ensopado. E aí então ele foi e fez um acordo com seu irmão. Aí Jacó diz, olha, se você me passar a sua primogenitura, aí sim eu te dou essa porção. Porque todo filho mais velho, ele recebia do seu pai a herança, a bênção da herança. E aí então ele foi e concordou com Jacó. Esaú logo concordou com ele, e aí estava chegando na época, ele estava caçando, e Jacó em casa, sua mãe ali o ajudou a preparar ali um guisado, porque o seu pai
Isaac disse que logo depois que ele comesse daquele guisado, ele ia abençoar o seu filho, e aí então ele colocou pele de animal no braço para parecer cabeludo igual seu irmão, e também ele foi fazer aquilo que o pai tinha pedido. Aí então ele fez aquele guisado, o pai dele tomou aquele guisado, chamou ele, tanto que o pai reconheceu muito de longe, ele já estava idoso, não estava enxergando, e aí ele apalpou a mão dele e viu que estava cabeluda, ele falou assim, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E aí então, adiantando para que cada um possa entender, adiantando um pouquinho mais na frente lá, aí quando Esaú chegou perto de seu pai Isaac e pediu para que ele pudesse abençoá-lo, aí ele, olha, veio seu irmão e tomou a sua bênção. E aí então Esaú lembrou daquilo que era o nome do seu irmão Jacó. Ele, o nome dele já diz tudo, pai. O nome dele significa suplantador, enganador. E aí então, aquele momento, um momento triste, em que Esaú profetizou a morte na vida de Jacó. 2 irmãos, pense só. Porque a palavra de Esaú para o seu pai Isaac era que se visse Jacó, ia matar. Nunca mais queria ver a cara do seu irmão por causa disso, por ele ter sido enganado. E aí então, Jacó foi para o seu canto, Esaú foi para o seu canto. A palavra fala que Jacó casou, teve filhos, E aí então, ele estava crescendo, sua fazenda estava crescendo, e aí então o Senhor falou com ele de uma promessa que da vida dele seria a nação de Israel, e que aqueles que iam herdar tudo dele, a família dele, seria como o pó da terra, o povo de Israel, não poderia ser contado de tão grande que seria. E aí então aquele momento em que ele precisou na sua vida de mudar de lugar, mas ele teria que ter um encontro com seu irmão. Mas pensa bem, ele tinha um juramento de morte para Jacó. E naquele lugar então, o Val de Jaboque, foi um lugar decisivo para a vida dele. Logo ali, quando ele chegou naquele lugar ali, e que o anjo do Senhor ali travou uma luta com ele, e que a palavra fala que foi quase o amanhecer, o anjo então tocou ali na sua coxa, porque lembrou da bênção que ele tinha pegado com o pai, usando o nome falso, usando o nome do seu irmão. Ele não falou o nome verdadeiro, ele falou para o pai dele que era Esaú, e por isso que ele recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção sob uma maldição. Essa que é a verdade. E naquela época era de costume o filho colocar a mão debaixo da coxa do pai e o pai abençoar. E aí o anjo fez o mesmo. Quando deslocou ali a juntura e que ele já estava desmanchado, foi e perguntou o seu nome. Só que daquela vez Jacó não mentiu. Jacó falou, meu nome é Jacó. E por isso o anjo o honrou e disse, naquele momento ali em diante, não se chamaria mais Jacó, chamaria Israel, um pai de grande nação. O Senhor mudou tudo na vida daquele homem. Jacó, sua vida de suplantador e mentiroso, enganador, passou a ser contada para a vida eterna. Havia um juízo de morte, e a palavra fala que logo depois, quando ele atravessou o Val de Jaboque, com quem que ele encontrou? Isso mesmo, encontrou com seu irmão Esaú. E o seu irmão Esaú, quando o viu, chorou, o abraçou e o beijou. É isso que o Senhor faz na vida daquele que crê nele. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós andamos errados, sem direção nenhuma, mas quando nós entramos na igreja, nós passamos pelo vale de Jaboque.
E aí então o Senhor Jesus, ele fala conosco, ele muda o nosso nome, muda a nossa vida, muda o nosso ser. Ele nos transforma. Glória a Jesus por isso. Você quer ser transformado? Olha, o Senhor está te chamando para passar no Vale de Jaboque. O Senhor quer te transformar, mudar a sua vida e dizer para você: dos teus passados não me lembro mais. E assim, terminamos a palavra de hoje. Agradecemos aqueles que nos acompanham. Esse é o 5º vídeo e com certeza estarei publicando mais. E pode levar também para aquelas pessoas que você conhece, para que elas possam conhecer a palavra de Deus. Pessoas que estão passando essa situação e que precisam de mudança. Agradeço a todos que estão acompanhando e digo a todos até mais. Até o próximo vídeo e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Um abraço.